Todas as pessoas em suas vidas se esforçam por algum sonho ou objetivo. Por exemplo, tornar-se rico, influente ou compreender a verdade e o sentido da vida. Mas algumas pessoas não são como todas as outras. Este homem queria ser forte. Esse desejo de força permaneceu com ele mesmo em sua segunda vida. Nesta luta vemos um homem lutando contra uma grande multidão. Eles gritam com ele, perguntando se ele sabe quem são. O primeiro a avançar sobre ele imediatamente recebeu um golpe poderoso. Os homens se cansaram dos movimentos estranhos do menino e decidiram atacá-lo de uma só vez. Porém, ele consegue evitar ser cercado por eles e utiliza uma técnica especial de luta chamada capoeira. Ele conseguiu derrubar um dos homens. Os homens restantes decidem se unir e atacá-lo, pensando que ele não resistirá ao ataque. Mas ele o surpreende com uma série de chutes, usando técnicas básicas de taekwondo. Um dos homens o insulta, chamando-o de menino insolente, e dizendo-lhe para se preparar para morrer com um machado. Mas em vez disso, o menino usa outra técnica de chute de capoeira, e derrota todos os seus atacantes. Ele ri deles e pergunta se foi o melhor que puderam fazer. Um dos homens reclama que o lutador desconhecido os mantém distantes com seus movimentos estranhos. O menino manda ele calar a boca e os acusa de terem começado a briga, quando ele estava apenas cuidando da própria vida. Ele os ataca novamente e avisa que todos estão em apuros. Eles ficam com muito medo e decidem fugir porque acham que ele é um demônio. O líder deles bate em um dos seus enquanto ele tenta escapar e o chama de homem inútil. O líder então diz ao jovem que suas habilidades são apenas truques e truques, mas ele não pode derrotar um verdadeiro mestre com esses truques sujos. O líder explica que a força de um verdadeiro mestre depende de como ele utiliza sua energia interior. Ele quer mostrar ao menino como se faz. Então o líder ataca o menino e o desafia a tentar bloquear seu movimento com seus saltos de macaco. Mas o menino usa suas técnicas de boxe e socos cruzados e dá um soco bem na cara do líder. O jovem pergunta ao líder do que ele estava falando todo esse tempo. Em sua memória surge um ringue de boxe, onde 2 boxeadores lutam e o público aplaude ruidosamente e expressa sua alegria. O locutor anuncia que Master Perfect Kang Sang-hyuk está de volta com um poderoso contra-ataque cruzado. Um soco que acerta direto no desafiante Dero Anteuanto. Dero Anteuanto é nocauteado, e o comentarista afirma que Master Perfect venceu novamente, com um recorde de 432 vitórias e 18 derrotas. Eles anunciam o nome do campeão, Kang Sang-hyuk. Eles se perguntam quem pode impedir essa incrível sequência de vitórias. O repórter parabeniza Khan e diz que superou as notícias falsas de que sua saúde está piorando. Ele defendeu seu título novamente. O repórter pergunta que Khan mencionou em entrevista anterior que tinha algo a dizer. Diga-me, depois dessa partida você vai embora, é verdade? Khan confirma isso, dizendo que é verdade. Kang então diz a eles que esta partida será a última de sua carreira. Todos os repórteres ficam surpresos e perguntam se há um motivo para esta decisão repentina. Outro repórter se pergunta se a escolha de Khan está relacionada a rumores sobre a deterioração de sua saúde. Khan diz a eles que é verdade. Quando questionado sobre seus problemas de saúde, Khan explica que tem sérios problemas de saúde. O empresário de Champion Kang, que está sentado ao lado dele, pede aos repórteres que o deixem explicar tudo. O técnico explica que partidas longas e treinos intensos fizeram com que o corpo de Khan se deteriorasse rapidamente. Os repórteres entendem isso, observando que Khan está envolvido no esporte há 30 anos e compete em competições muito difíceis de artes marciais mistas. Khan detém o recorde de campeão mais antigo, e todos estão se perguntando se este é o fim do senhor. O manager então anuncia que, devido ao estado de saúde do campeão Kang, a entrevista será encerrada aqui. Khan pensa consigo mesmo em Senhor Perfeito, um apelido que ganhou depois de se tornar uma figura lendária no mundo das artes marciais mistas. Desde a infância, ele demonstrou um sucesso incrível nas artes marciais. Ele treinou muitas artes marciais, como boxe, muay thai, taekwondo, luta livre e muito mais. Khan se tornou campeão apenas 3 anos depois de iniciar sua carreira no MMA. Ele era imbatível, com uma sequência de vitórias incrível e muitos recordes. Mas agora Khan está envolvido no esporte há mais de 30 anos e precisa aceitar isso. Ele derrotou todos no ringue, mas o tempo o derrotou. Ele está gravemente doente e incurável. O tratamento demorará muito e o resultado é desconhecido. O coração de Khan quer continuar lutando, mas seu corpo não consegue acompanhar. O destino roubou de Khan qualquer motivo para continuar vivendo, e ele se pergunta o que lhe resta.
Khan sempre foi solitário na vida e parece que permanecerá solitário na morte. Não adianta viver mais. Não é melhor morrer agora invencível e nos raios da glória? A luz está desaparecendo. Um século de ilegalidade, caos e guerra sem fim. O reino Jun se espalhou por todo o continente e lutou com aqueles ao seu redor. Embora o reino Jun não fosse tão forte como alguns outros países importantes, era muito resiliente. Isto se deveu à técnica de desenvolvimento espiritual que veio da Índia e foi ensinada por Bodhidharma. Eles combinaram isso com habilidades de luta para criar artes marciais. Outros países, muitas vezes, tentaram controlar e suprimir grupos que praticavam estas artes marciais, chamados escolas ou seitas Murima. Mas o rei do reino, Junjusan, viu que estas seitas Murim tinham um poder valioso. Poderia ajudá-los a vencer guerras. Portanto, ele os apoiou e protegeu. O sucessor de Jusang, Jusung, continuou a ajudá-los. Ele até fez um acordo de que a família real e as seitas Murim não atacariam umas às outras depois que o continente fosse unificado. Eventualmente, o reino Jun se tornou o mais poderoso. Isto marcou o início da Era de Ouro das seitas Murim. No entanto, de tempos em tempos, surgiam conflitos entre as seitas tradicionais e o culto demoníaco, que era apoiado pela religião dominante da época, o Lótus Branco. Isso levou a um ciclo de bons e maus momentos ao longo da história. O menino aprende tudo isso de um livro chamado Jugejin, livro 2. Ele fecha o livro. Ele acha muito interessante a história de Murim, principalmente aquela chamada artes marciais. A faxineira então entra e pergunta ao menino Young White se ele está aqui novamente. Ela o lembra que eles não podem deixá-lo entrar furtivamente o tempo todo, porque o rei ficará chateado. Young diz que sente muito, e achou que isso poderia ser estranho para a mulher. A mulher diz a Young que este é o trabalho dela, e pede que ele a avise com antecedência na próxima vez. Young concorda e diz que entende. A mulher pergunta a Young para onde ele vai agora, e ele diz que vai jogar de novo hoje. Young menciona que pode voltar um pouco tarde. A senhora o lembra de voltar para casa antes do jantar. Young garante que ela não se preocupe e foge. A mulher o observa saindo e comenta por que os meninos de sua idade têm tanta energia. Ela acrescenta que toda vez que Young sai, ela teme que ele possa se meter em encrencas. O homem próximo concorda com ela, dizendo que também está preocupado. Na verdade, ele acha que o jovem mestre da Muralha do Tigre Dourado valerá muito dinheiro. Então espera que ninguém mais tenha tempo de sequestrar o menino. Young chega à selva e começa a fazer exercícios de alongamento. Depois de um tempo, ele decide que isso é suficiente e começa a praticar técnicas de boxe. As vozes repetem as palavras Senhor Perfeito, número 1 do mundo e o homem mais forte do mundo. Seu adversário chega e todos se perguntam que partida verão hoje. A batalha começa. O oponente de Yeon lança um ataque alto, mas Yeon se esquiva facilmente. Ele pretende medir a distância com chutes baixos e esperar o momento certo. No entanto, o inimigo usa um movimento astuto. Young, a princípio, pensa que é um ataque, mas depois percebe que é um truque. Yeon continua praticando seus movimentos, socando e chutando no ar entre as árvores. O homem que observa Yeon de longe se pergunta o que Yeon está fazendo sozinho. Young continua treinando, e quando chuta a árvore, ela se divide em duas. Young fica impressionado com o incrível poder das artes marciais, principalmente considerando que ele tem apenas 9 anos. Em seus pensamentos, Young reflete que 9 anos se passaram desde que ele renasceu, neste mundo de Murima, com lembranças de sua vida passada. Ele se pergunta se este mundo é um sonho ou uma realidade, e se a pessoa que ele era no passado é o seu verdadeiro eu ou quem ele é agora. Young acredita que teve sorte de renascer em Murim, porque em sua vida anterior não conseguiu realizar todos os seus desejos, devido às leis e regras de decência que ali existiam. Murim é um universo onde questões de vida e morte são resolvidas com a ajuda da força. Nada o impede aqui. Ele mais uma vez fará um nome que irá abalar o mundo desta vez, com suas artes marciais modernas. O homem que observava Yeon fica chocado e exclama que é impossível uma criança ter tal poder. Young se aproxima e percebe que parece que tem um observador. Ele então pergunta ao homem por que ele o estava observando secretamente. E ele responde que o pai do menino ordenou que ele monitorasse a segurança do filho. Yeon então menciona que acha que o homem viu todo o treinamento que Yeon fez. O homem pede desculpas por isso. Young pensa consigo mesmo que a situação não é boa. Ele está preocupado com o que pode acontecer se seu pai descobrir isso. O pai de Young é o líder do Golden Tiger Wall, um dos 10 maiores clãs empresariais, com muito poder no cenário empresarial das planícies centrais.
Embora estejam em último lugar entre esses clãs, eles têm uma boa reputação pela sua generosidade e adesão à religião dominante. O líder Yeon Jae-ho teve 2 filhas de sua única esposa e um filho chamado Yeon White. O líder Jae-ho pergunta a seu filho Yeon se é verdade que ele pratica artes marciais, praticadas por bandidos e ralé. Yeon nega, dizendo que não foi ele. No entanto, seu pai fica bravo e se pergunta se Yeon ousaria mentir. Ele diz a Yeon que ouviu falar dele rolando no chão e praticando socos e chutes. O pai pergunta se esse é o tipo de arte marcial que bandidos de rua usam. Yang responde dizendo que são técnicas avançadas que em breve serão chamadas pelo seu nome e que ele as aprendeu com um certo mestre. Papai diz a Yang que se ele vai mentir, pelo menos torne isso verossímil. Yang está desapontado porque seu pai não acreditou nele. Seu pai diz a Yeon para parar de falar bobagens e diz que se Yeon quiser estudar artes marciais, ele deve fazê-lo como um aristocrata, não como um mendigo. Ele sugere encontrar um bom mestre para Yeon e até menciona a vizinha escola Mount Hua. Ele pergunta se Yang quer se tornar um novato lá. Yang recusa, dizendo que não quer. Ele acrescenta que as artes marciais que aprendeu são incríveis e avançadas, não piores do que as que possuem. A raiva do pai aumenta quando ele exige uma explicação de Yang para sua posição aparentemente absurda. Ele não consegue entender essa mudança repentina em Yang, que sempre foi um filho obediente. Em resposta, o pai afirma que enviará Yong para a seita Mount Hua em 10 dias e não tolerará quaisquer objeções. No entanto, Yong tem uma proposta. Ele pergunta a seu pai sobre o verdadeiro motivo pelo qual foi enviado para a seita da Montanha Hua. Ele suspeita que seu pai tenha conhecidos. Yang propõe uma aposta. O pai deve encontrar um artista marcial do Monte Hua para lutar contra ele. E aí o pai verá que o filho não tem nada para aprender na escola. Se Yeon perder, ele promete obedecer às ordens de seu pai sem questionar. Por outro lado, se sair vitorioso, o padre não interferirá nos seus estudos. O pai, com um sorriso malicioso, concorda com a aposta, acreditando ter apanhado o filho numa armadilha. Eles dão a palavra um ao outro como homens e selam o acordo. Mas Yang percebe que seu pai tem mais coisas em mente do que aparenta. O pai percebe a determinação de Yang, mas acredita que não há como Yang vencer. Seu oponente não será outro senão o discípulo de Ki Hyuk-do, o primeiro ancião da seita Hua Mountain, conhecido como o Guerreiro da Flor de Ameixeira. Este lutador é muito forte em batalha, quase no mesmo nível de um lutador de primeira linha. Uma garota ataca um garoto. E não há o menor medo em seu rosto, mas apenas confiança na vitória. Apesar de seus esforços, o menino evita habilmente seus ataques, chamando-os de bloco cruzado do Monte Hua. Ela decidiu que não se esforçou o suficiente e decidiu fazer todos os esforços. A menina usa a técnica de luta stab e o menino usa a six-step sword. Ela o derrota decisivamente e ele a elogia por ficar mais forte a cada dia. Ele até sugere que em breve poderá se tornar o primeiro botão do Monte Hua. Grata pelo apoio, a namorada Kang Yunhwa promete trabalhar ainda mais. O professor deles, observando do lado de fora, admira o talento de Yunhwa, sua personalidade, e se pergunta brevemente como seria ter uma filha. Ki Hek-do, o guerreiro da Flor de Ameixeira, o primeiro ancião da escola da Montanha Hua, dedicou toda a sua vida ao cultivo de talentos e não encontrou tempo para casamento e relacionamentos. Hyuk-do conta a notícia de que um velho amigo os convidou para sua casa. Yunhwa fica muito animada e pergunta se ela pode comer doces lá. Hyuk-do garante que não serão apenas doces. Haverá muitas outras comidas deliciosas. Os olhos de Yunhwa brilham enquanto ela se pergunta se haverá mais bolinhos. Ela está completamente pronta para isso. Hyuk-do ri e concorda que haverá bolinhos, mas também menciona que há uma condição. Hyuk-do explica que o filho de seu amigo, mais ou menos da mesma idade de Yunhwa, está aprendendo algumas artes marciais estranhas e de baixo nível. O amigo está preocupado e quer que Yunhwa dê uma lição em seu filho, e o convença a parar de estudar artes marciais desta vez. Hyuk-do pergunta a Yunhwa se ela pode fazer isso. Yunhwa concorda com entusiasmo, dizendo que lhe ensinará uma lição. Vários dias se passaram, e as pessoas no campo de treinamento Golden Tiger Wall estão discutindo a próxima batalha com o discípulo da seita Mount Hua. Surgem preocupações sobre as chances de Yong. Há rumores de que seu oponente é um aspirante a artista marcial da seita Mount Hua. O pai de Yang acredita silenciosamente que Yang precisa de um grande revés para recuperá-lo. Hyuk-do chega com Yunhwa e pede desculpas pela espera. Padre Yang pergunta se a acomodação deles era adequada na noite passada. Hyuk-do expressa gratidão pela hospitalidade.
Hyun-wha também agradece ao pai de Yeon pela sua hospitalidade. Young fica indignado por ser convidado a brigar com uma criança. O pai de Young o lembra que ele também é uma criança. O pai sugere começar o sparring agora que as apresentações foram concluídas. Hyuk-do concorda e pede ao padre Yeon que se sente na plateia. Ele esclarece que por se tratar de uma competição, e não de uma luta até a morte, as espadas serão de madeira, sendo expressamente proibido infligir ferimentos graves ao inimigo. No momento em que um deles admitir a derrota ou ficar inconsciente, o outro será declarado vencedor. Hyuk-do garante que caso sinta risco de lesão grave, interromperá a partida imediatamente. Estabelecidas as regras, Hyuk-do anuncia o início da partida entre Yong Hui-tae e Kang Hyun-wha. Hyun-wha se apresenta como a novata de quarto escalão da seita Mount Hua, Kang Hyun-wha, e explica que usará a técnica de combinação de 6 espadas. Yeon se apresenta como Yeon Hui-tae e faz uma pose estranha. Hyun-wha se pergunta sobre a estranha postura e comportamento de Young. Ela acredita que em uma partida de treinamento é costume representar a seita e a arte marcial de alguém, e decide que seu oponente é muito arrogante. Em resposta, Hyun-wha decide dar o seu melhor e vencer. Yeon espera seu ataque. Hyun-wha usa a sua técnica de combinação de 6 espadas, e Yeon não usa nada. Ele apenas segue em frente. Hyun-wha, porém, acha patética a abordagem de Young, vendo-o como uma criança sem estratégia ou movimentos calculados. Ela acredita que a vitória está em suas mãos. Quando eles começam a lutar, Yeon coloca suas habilidades de luta livre em prática, e rapidamente derrota Hyun-wha em sua primeira tentativa, takedown. E nenhuma espada de madeira vai ajudar aqui, o inimigo é rápido e forte. O pai de Young, o professor Hyek-do, e outros espectadores ficam maravilhados com uma vitória tão rápida e convincente. Eles nunca viram nada assim. Hyun-wha protesta, alegando que não se trata de artes marciais, mas de luta de rua. Yeon rebate dizendo que vencer é tudo o que importa em uma luta. Mr. Perfect não é apenas um campeão. Estabeleceu um recorde notável, vencendo em todas as categorias de peso, do mais leve ao mais pesado, uma após a outra. O segredo do sucesso está na capacidade de explorar as fraquezas do oponente. Durante a luta, Yeon acerta Hyun-wha com um golpe poderoso, deixando uma marca no chão. Yeon se sente um vencedor. Mas seu pai grita que o pirralho estragou a luta, e agora ele está falando em vitória. Young fica confuso e pergunta se ele realmente errou. Ele explica que interrompeu a luta porque seu oponente não conseguia se mover e teria ficado gravemente ferido. Porém, seu pai o repreende, afirmando que o que ele fazia não era uma arte marcial, mas sim uma briga de rua. Young pergunta por que isso é ruim. Ele treina e alcança a iluminação, isso é arte marcial. Young dá dor de cabeça ao pai. Hyek-do acha que o garoto está certo sobre alguma coisa. É incrível que Young consiga controlar sua energia interna tão bem em tão tenra idade. Mas como artista marcial, Hyuk-do não pode considerar o que está fazendo como uma luta real. Hyuk-do conversa com Yeon e diz que sua luta não é diferente das artes marciais das seitas demoníacas. Hyuk-do diz a Yeon que as artes marciais não significam apenas se tornar forte. Tratam também de ser nobre e melhorar sua mente e corpo. Mas Yeon pergunta a Hyuk-do: qual é a diferença entre o demônio invencível, um mestre das artes marciais tradicionais, cuja fama se espalhou décadas atrás, e o rei da excentricidade e nobreza, que veio de uma seita demoníaca, mas luta nobre e honestamente? Isso confunde Hyuk-do, e ele pergunta a Yeon o que ele acabou de dizer. 80 anos atrás, vivia um experiente e respeitado artista marcial chamado Invincible Demon, Bang Seong, que era membro de um grupo comum de artes marciais. Mais tarde, ele descobriu o abismo do mal dentro de si. Ele aprendeu algumas formas proibidas e malignas de lutar, e as usou para matar muitas pessoas. Esses caminhos proibidos também estavam em um livro secreto que falava sobre como controlar seus maus desejos e se tornar uma pessoa melhor. Mas Pansong entendeu isso mal, e isso tornou seus desejos malignos ainda piores. Assim, ele se tornou o maior vilão de sua época. E o rei das excentricidades e da nobreza, Pyok Yeon-mui, sempre gostou do amor das pessoas. Ele é o líder de um grupo de rua. Ele quer se tornar super forte nas artes marciais e se tornar um dos 100 melhores artistas marciais. Leis rígidas reinam em seu grupo. Hyung pergunta a Hyuk-do se aprender as regras das artes marciais o torna normal. Hyuk-do acredita que as palavras de Yeon fazem sentido e se pergunta se ele foi injusto em seus pensamentos todo esse tempo. Ele acreditava que quem segue caminhos estranhos busca apenas poder,
enquanto quem segue os caminhos certos visa o autoaperfeiçoamento e a manutenção da honra. Mas agora ele não tem tanta certeza. Yang está intrigado com a seriedade com que Ryukdo está levando isso. Ele assume que cada um tem seus próprios gostos e desgostos. De repente, Ryukdo recebe a iluminação. Um brilho azul o envolve. Alguém o parabeniza e diz que é ótimo para seu grupo de artes marciais. Mas Ryukdo minimiza isso, dizendo que não é grande coisa. Ele apenas percebeu que ainda tinha que estudar e estudar se o menino conseguisse fazer isso em uma disputa. Yang acha isso um pouco brega, como nos mangás adolescentes. Ele se pergunta como Ryukdo alcançou a iluminação por causa do que disse. Yang então pergunta a Ryukdo se ele venceu o sparring de qualquer maneira. Certo? Ryukdo hesita um pouco, mas depois concorda. Yang conta com entusiasmo ao pai que ganhou a aposta. Padre Yang fica chateado porque acredita firmemente em cumprir promessas. Ryukdo se vira para Yeon e agradece, dizendo que ele ganhou a iluminação graças a Yeon. Ryukdo então pergunta se Yeon está pronto para lutar com ele. Yang fica um pouco irritado e pergunta se isso é realmente necessário, mas seu pai o repreende, dizendo que esta é uma oportunidade muito rara. Ele diz a Yong que poderá ver de perto as incríveis artes marciais da seita Mount Hua. Ryukdo acrescenta uma condição e diz que se estiver satisfeito com a luta, ele recompensará Yeon. Yang fica surpreso e pergunta qual é a recompensa. Ryukdo explica que parece que Yeon aprendeu apenas uma técnica específica, mas se ele estiver feliz com a luta, ele ajudará Yeon a aprender qualquer outra técnica de artes marciais que desejar. Yang fica animado e pergunta se Ryukdo realmente o ajudará a aprender qualquer técnica que escolher. Ryukdo confirma isso, mas diz que depende de como vai a luta. Então Yang acrescenta outra coisa. Ele pergunta o que acontecerá se ele derrotar Ryukdo. No fundo, Ryukdo pensa que para uma criança que ainda não tem 10 anos, isso é muito autoconfiante. Mas ele ainda concorda, e acrescenta que se Yeon o derrotar, ele ficará em dívida com Yeon. Em seus pensamentos, Yang percebe que esta é uma grande oportunidade. Ele pode aprender uma nova técnica, e o poderoso ancião da seita Hua Mountain deve a ele. Ele percebe Yunhwa e sente um pouco de pena dela. Ryukdo se prepara para lutar, e pergunta a Yeon se ele está pronto. Yang faz uma pose inusitada e confirma. A batalha começa. Ambos os lutadores parecem estranhamente imóveis, ao contrário da partida anterior. A atmosfera ficou bastante séria. Yeon admite que Ryukdo é realmente um artista marcial formidável ao sentir a força interior de Ryukdo e ver sua aura. Ele decide que deve de alguma forma entrar em combate corpo a corpo. Contemplando se deveria fingir um ataque e depois recuar, Yang conclui que tal manobra tímida não funcionará. Ele precisa cruzar os limites da aura do inimigo. Ele entende que os lutadores mais fracos geralmente vencem ao sofrer algum dano para desferir um golpe mais poderoso. Ryukdo fica surpreso e pensa, uau, Yang consegue realmente ver os limites da minha aura? Ryukdo decide assustar um pouco Yang e aumenta a aura. Yang fica chocado e diz que isso é impossível porque a aura está aumentando. Ryukdo diz a Yeon que se ele vai ficar parado e ficar com medo, ele deveria desistir e se tornar uma criança novamente. Ryukdo até tenta acertar Yeon com a arma, mas Yeon continua se esquivando. Ryukdo observa que o jogo de pés de Yang é bastante interessante. Yang se move de forma imprevisível e antecipa os ataques de Ryukdo. Yang percebe que Ryukdo não o leva com calma, só porque ele é jovem. Ryukdo usa movimentos reais e falsos e coloca muita agressividade neles. Yang acredita que se continuar se movendo assim, poderá encontrar uma oportunidade para atacar. Então Yang se abaixa e diz, é isso, e tenta acertar Ryukdo. Mas há uma espada no caminho de sua mão, que bloqueia seu golpe e o menino se pendura nela. Ele está com muita dor, mas não emite nenhum som. Ryukdo admite que se Yeon continuar a melhorar, ele se tornará incrivelmente habilidoso. Ele sente a necessidade de ensinar uma lição a Yang, uma lição de fracasso, para ajudá-lo a crescer. Mas de repente Yeon agarra a mão de Ryukdo, dizendo que é a vez dele. E ele quer responder com dignidade. Ele usa técnicas de luta livre. Ryukdo percebe que Yang está disposto a sacrificar um pouco para desferir um golpe poderoso. O pai de Yang percebe essa técnica estranha novamente. Yang usa uma técnica de jiu-jitsu chamada Elbow Punch. Yeon percebe que pegou Ryukdo com esse movimento, não importa o quão experiente Ryukdo seja. Uma vez preso nesta submissão, será difícil escapar. Ryukdo empurra Yang com força com a mão, e Yang se pergunta o quão forte é a força interior de Ryukdo. Ryukdo então pega Yeon e o joga no chão com força. Ajuda. A criança está sendo morta. Essa foi a última coisa que Yeon pensou. Yang desmaia e depois acorda em sua cama.
Seu corpo está enfaixado e ele sente dor. Yang percebe que perdeu a luta. Embora seja decepcionante, Yang acredita que a experiência lhe trouxe algum benefício e acredita que todos têm momentos de vitória e derrota na vida. Mesmo que você esteja chateado por perder, você não deve desistir. Alguém fora da sala anuncia que Yang finalmente acordou e eles entram. Este é Hyukdo. Hyukdo pergunta a Yang como ele se sentiu. Yang pergunta: como se sente? Hyukdo diz: perder pela primeira vez na vida é muito agridoce, certo? Yang responde que não é a primeira vez que perde. Hyukdo pergunta: ah, é mesmo? Ele não esperava encontrar um cara tão experiente como Yeon nesta área. Hyukdo diz a Yeon que se ele pretende seguir seu próprio caminho nas artes marciais, ele tem algumas opções. Hyukdo então pergunta a Yeon se ele está treinando para se tornar mais forte ou apenas quer a emoção da batalha. Yang responde que só quer curtir a luta. Ele acredita que é mais eficaz tentar melhorar as artes marciais existentes em vez de aprender outras completamente novas. Hyukdo pergunta por que Yeon evita estudar as artes marciais existentes e observa que essas diferentes artes marciais têm seus próprios pontos fortes. Hyukdo pergunta a Yeon se ele está disposto a abrir mão desses benefícios. Yang percebe que Hyukdo está certo. Yang acredita que ele foi teimoso ao ignorar artes marciais bem desenvolvidas neste mundo e adere às artes marciais modernas de sua vida anterior. Ele percebe que criticar o Elder Ki Hyukdo antes da luta era uma contradição. Hyukdo acha Yeon verdadeiramente charmoso, pois ele mesmo parece ter se iluminado. Hyukdo está animado para ver o quão mais forte Yeon se tornará na próxima vez que eles se encontrarem. Ele deseja a Yang tudo de melhor, até que eles se encontrem novamente. Yang se levanta e agradece a Hyukdo. Hyukdo convida Yeon para visitar o Monte Hua na próxima vez, e Yeon concorda, dizendo que o fará. Hyukdo então sai. 10 anos depois, durante esse período, o mais jovem mestre da Muralha do Tigre Dourado tornou-se um adolescente respeitado. Yang sai e percebe que está muito claro, talvez porque não esteja ao sol há muito tempo. Ele não esperava que seu treino isolado durasse tanto, mas durante esse tempo conseguiu atingir o pico mais alto. Nível. Depois daquela briga com os mestres da escola, Hwayong conseguiu se libertar do controle de seu pai. Ele continuou a praticar artes marciais modernas e a trabalhar para melhorar sua energia interna. Yang acabou de terminar um ano inteiro de treinamento isolado e voltou para casa. Ele vai até o pai, que está tomando chá, e diz que voltou. Seu pai pergunta se ele realmente voltou, e Yeon confirma. Seu pai diz para ele sair da propriedade. Isso é inesperado para Yeon. Seu pai se pergunta por quanto tempo Yeon planeja continuar treinando sem fazer mais nada. Ele acha que agora que Yang está mais velho e mais forte, ele deveria explorar o mundo e viajar. E no fundo, seu pai espera que seu filho se case. Yang explica que quer continuar treinando para ficar ainda mais forte caso encontre imprevistos. Ele tem medo de encontrar grupos de artistas marciais durante a viagem. O pai de Yang bate na cabeça dele de frustração e pergunta se ele está brincando. Ele se pergunta por que os artistas marciais viajam em grupos. Ele acredita que quando Yeon atingir o nível máximo mais alto, ele será respeitado onde quer que esteja. Ele diz a Yeon para visitar sua irmã do clã Nangong e se apresentar aos parentes dela como um primeiro passo. O imperador da espada Nangong Jokyeon reside lá e pode aceitar seu pedido para um duelo. Yeon concorda. Ele ordena que Yang vá embora no dia seguinte. Yang fica surpreso e pergunta se ele realmente precisa partir amanhã. Na manhã seguinte, Yeon informa a sua família e a todos no Golden Tiger Wall que eles não poderão vê-lo por um tempo. Ele garante que enviará atualizações de tempos em tempos. Todos o aconselham a não se esquecer de comer na hora certa e, se necessário, usar um pombo-correio. Eles pedem que ele cuide de si mesmo. Viajar por Jianggu é algo que Yong nunca tentou em sua vida anterior. Há muitas pessoas fortes em Murin e elas deveriam esperar por Yeon. Ele acredita que em breve se tornará o homem mais forte de Murin. Yeon tem uma luva especial que se transforma em uma lâmina quando ele a ativa. Ele ficou um pouco preocupado porque ele mesmo pediu esse equipamento, mas funciona bem. Enquanto está na floresta, Yang olha em volta e diz que finalmente fez a viagem que sonhou para Jinaga. Muito quieto, e ele tem uma ideia. Ele decide voar e voa alto no céu, perguntando-se se deveria ir mais rápido. Quando chega à entrada da cidade, uma longa fila de pessoas o espera. Um homem na fila se pergunta por que há uma fila tão longa fora da pequena cidade. Ele acha que se conhecesse King Gong, poderia voar e pular a fila. O homem atrás dele diz para ele ser realista, dizendo que as pessoas não podem voar de verdade. Naquele momento,
eles veem Yong voando em direção à entrada e pousando no chão. Yang observa que Tingong é realmente útil e pergunta onde ele está. O homem explica que é uma das 3 maiores cidades da província de Henan. Yang pergunta como chegar à província de Anhui, e o homem o aconselha a ir para Luoyang. Ele sugere que se Yang não tiver pressa, fique um pouco aqui e desfrute de uma boa refeição em uma pousada conhecida por seus deliciosos pratos. O homem sugere a Yang: que tal tentarmos? Yeon responde dizendo que ficará aqui hoje e agradece ao homem pela informação. O homem expressa sua gratidão a Yeon por mostrar-lhes a visão incrível. 2 homens próximos perguntam um ao outro se viram isso. Um deles confirma, dizendo que é bastante óbvio pelo que Yang está vestindo. O homem diz ao outro que o líder deles vai gostar muito disso. Numa taberna, 3 homens conversam enquanto saboreiam a sua refeição. Um deles pergunta aos outros se já ouviram falar de alguém chamado Tirano da Armadura Fantasma, Rei Mu Ki-hyun. O segundo homem responde: claro, Mu é um dos 100 melhores artistas marciais. A primeira pessoa concorda e pergunta se sabe sobre Ku. Ele explica que o discípulo do Phantom Armor Tyrant King deve visitar o clã Nangong. A terceira pessoa pergunta sobre o propósito da visita. A primeira pessoa revela que o rei tirano da armadura fantasma tem uma dívida enorme com o imperador da espada, Sir Nangong Jucheon. É por isso que ele envia seu discípulo para lhe trazer o presente. Como resultado, o clã Nangong prepara uma recepção formal para o discípulo. Yang ouve a conversa deles. Enquanto mastiga sua comida, Yeon se pergunta se o discípulo do Phantom Armor Tyrant King também está indo para o clã Nangong. Ele pensa que se tudo correr bem, ele poderá ver as artes marciais do Phantom Armor Tyrant King. De repente, desordeiros chegam à pousada e exigem que um caminho seja aberto para eles. Os 3 homens que conversavam antes se perguntam por que esses desordeiros estão aqui e decidem fugir para evitar problemas. Os encrenqueiros começam a chutar a porta e a arrombá-la. Seu líder, Kwang Soo-ak, anuncia que a seita Dark Heaven assumirá o controle da pousada a partir de agora. Ele garante a todos que, se cooperarem, nada de ruim acontecerá. As pessoas estão se perguntando por que um artista marcial supremo está em tal lugar. Guan os acalma, dizendo que eles estão aqui para conhecer o discípulo do Phantom Armor Tyrant King. Alguns homens se perguntam se o discípulo do rei tirano na armadura fantasma está realmente aqui. Yeon pensa consigo mesmo que não sabe quem é o discípulo do rei tirano da armadura fantasma, mas ele estará em apuros porque esses encrenqueiros estão atrás dele. Kwan se aproxima de Yeon e o chama de discípulo do rei tirano em armadura fantasma, pedindo-lhe para ir com eles. Yeon fica tão surpreso que derrama a água que estava bebendo. Ele diz a Gwang que não é discípulo do rei tirano da armadura fantasma. Kwan insiste que Yeon não deveria fingir que não sabe e diz que seria estúpido não reconhecê-lo naquela armadura. Kwan convence Yeon a não se preocupar, prometendo poupar sua vida se ele desistir do presente destinado ao clã Nangong. Kwan pensa consigo mesmo que ao tomar o Elixir da Ascensão do Céu, um presente que Yeon possui, ele alcançará o nível de Pico Supremo. Então esta região pertencerá a Kwang. Yang percebe que conversar com Kwan e seus homens provavelmente não funcionará porque eles parecem teimosos. Então, Yang decide que não tem outra escolha. Ele se levanta e começa a sair. Um dos homens de Kwan diz a Kwan que Yeon está tentando escapar. Kwan pergunta se Yang realmente parece estar fugindo. Yang olha para eles e os convida para irem com ele. Eles se encontram em um lugar entre as árvores. Kwan diz a Yeon que não é tarde demais e pede que ele dê o Elixir da Ascensão ao Céu. Yeon grita para Kwan calar a boca e insiste que ele não é o discípulo do rei tirano da armadura fantasma e ataca. Isso irrita Kwan e ele pergunta a Yang se ele sabe com quem está lidando. Kwan ameaça matar Yeon porque parece que Yeon quer morrer. Kwan ataca Yeon com todas as suas forças, dizendo-lhe para morrer. Mas Yeon consegue desviar do ataque e contra-atacar com um golpe poderoso usando o chute giratório. Técnica de cotovelo traseiro. Kwan é jogado contra uma árvore quebrando-a com o impacto. Os homens de Kwan ficam chocados e se perguntam como Yeon poderia fazer um artista marcial supremo voar com apenas um golpe. Yang grita com os homens de Kwan e pergunta o que eles estão olhando. Ele os avisa que eles também estão com problemas. Os homens começam a gritar uns com os outros, dizendo uns aos outros para fugirem, porque acham que o discípulo do rei tirano na armadura fantasma está causando o caos. No dia seguinte, os 2 homens voltam a conversar no hotel. Um deles se pergunta o que aconteceu ontem com o discípulo do rei tirano da armadura fantasma. O outro cara diz que também está curioso.
O primeiro homem explica que desde que Yeon foi levado pelo primeiro artista marcial Invincible Single Shield e seus seguidores, ele duvida que Yeon tenha escapado sem se machucar. Outro homem sugere contar às autoridades, embora seja tarde demais. Ele sente pena que um jovem como Yeon tenha se tornado uma vítima. O primeiro homem pergunta e se eles enfrentarem retribuição quando os desordeiros descobrirem. Eles podem se machucar se encontrarem em tal situação. De repente, um homem entra no hotel e grita grandes notícias. Os homens perguntam o que aconteceu, e ele informa que o escudo solitário invencível e seu grupo foram derrotados pelo discípulo do rei tirano da armadura fantasma. O homem acrescenta que o mais surpreendente é que todos estão vivos, mas sua energia foi destruída. As pessoas se perguntam se isso é mesmo possível. Outro homem diz que é impressionante poder deter criminosos sem matá-los. Yeon é verdadeiramente o jovem dragão, o dragão que representa honra e justiça. As pessoas se alegram com o aparecimento deste dragão cavaleiro. Algumas pessoas pensam que isso significa que o elixir da ascensão do céu ainda está em posse do discípulo rei, o que será uma ótima notícia para o chefe Satai Chek. Yang expressa decepção. Não consegue acreditar que pessoas tão fracas estejam causando problemas em um lugar tão perigoso como Morin. Quan e seus homens revelaram-se muito mais fracos do que Yong esperava. No entanto, Yeon tem certeza de que artistas marciais supremos ou pessoas incríveis devem estar em algum lugar de Morin. Nunca se sabe. A criança e o velho que Yong conheceu acidentalmente na estrada podem ser a causa do problema neste mundo cheio de violência. Bem, pensa Yang, mas não os inúteis e fracos que ele contatou ontem. Yang percebe algo e suspira. Ele diz a quem está se escondendo para sair agora. Os homens escondidos atrás das árvores notam que Yang é muito mais jovem do que esperavam. Outro diz que Yeon parece frágil e fraca. Yang pergunta quem eles são. Um dos homens pergunta a Yeon se ele tem algo saudável e se Yeon está disposto a compartilhar isso com pessoas tão patéticas e fracas quanto eles. Seu líder chega e se dirige a Yeon como o discípulo do rei tirano da armadura fantasma. Yeon fica muito irritado e conta que já disse que não é discípulo do rei tirano da armadura fantasma. O líder diz a Yeon que sempre há alguém melhor e então o ataca. Ele sugere que Yeon tente usar sua técnica ridícula para se defender do ataque. No entanto, Yang responde dando um soco forte no rosto do líder e jogando-o no chão. Yeon olha para os seguidores do líder e todos agem assustados, deitados no chão como se estivessem feridos para evitar serem atacados por Yeon. Yeon acha que não precisa poupar suas vidas, mas como ele já destruiu suas fontes de energia, eles provavelmente não conseguirão se vingar. Yeon então pensa que agora que se tornou um artista marcial, ele não será capaz de evitar o derramamento de sangue. Enquanto isso, em algum lugar uma aldeia está em chamas. Um homem que se ajoelha e chora, implora para que alguém salve sua vida, mencionando que tem esposa e filhos. Porém o outro homem recusa e ataca, matando-o. O homem diz ao corpo sem vida que ele não deveria ter cruzado seu caminho, e por isso teve que destruir toda a aldeia, porque isso o aborreceu muito. Essa pessoa é o Fist Demon, o irmão gêmeo do Palm Demon. Alguém se aproxima do demônio do punho e diz que não há tempo a perder. Eles devem encontrar o discípulo do rei tirano na armadura fantasma, antes que ele chegue em Nangong. Essa pessoa é o demônio da palma. Fist Demon pede que Palm Demon não se preocupe, dizendo que tem quase certeza de que o discípulo ainda não alcançou Luoyang. Palm Demon pergunta a Fist Demon como ele sabe disso. Fist Demon responde que ele tem bons instintos. Palm Demon acha surpreendente que o próprio Fist Demon diga isso. Eles partem, e atrás deles permanece uma aldeia destruída. Na floresta, Yang toma chá calmamente com os homens. Um deles informa que para chegar a Luoyang, basta continuar caminhando naquela direção por mais meio-dia. O homem os convida a viajarem juntos, pois seguem na mesma direção. Yang concorda, pensando que é bom ter amigos. Ele espera que isso acabe com os encrenqueiros irritantes que os seguem. Yeon também se pergunta genuinamente quem é o atual discípulo do rei tirano na armadura fantasma. De repente, há uma enorme explosão que sacode a área circundante. Yang age rapidamente para garantir a segurança dos homens que o acompanham. Eles agradecem com gratidão por sua resposta rápida. Yang os aconselha a abandonar imediatamente o local devido ao perigo existente. O demônio do punho e o demônio da palma chegam. Fist Demon se dirige a Palm Demon, confirmando que sua previsão anterior era realmente precisa. O discípulo do rei tirano na armadura fantasma ainda não chegou a Luoyang. A voz de Yeon aumenta enquanto ele grita com eles, revelando que ele não é o discípulo do rei tirano da armadura fantasma.
Demon Fist pergunta se Yeon espera que eles acreditem em suas palavras. O Palm Demon, por outro lado, admira a coragem de Yeon em falar com eles com tanta ousadia. Ele explica que eles são conhecidos como Demônios Gêmeos Fist Palm, vilões notórios das gerações anteriores. Esses dois eram criminosos muito ruins que gostavam de machucar e matar sem motivo. Eles se tornaram inimigos do mundo Murima e irritaram muitas pessoas. Mas eles eram esquivos por causa de sua habilidade e instintos animais. Palm Demon explica que eles planejavam fazer uma pausa até atingirem um certo nível, mas ouviram que Yong tinha o elixir da ascensão do céu. Em resposta, Yeon rapidamente chuta o Palm Demon, fazendo-o cair no chão. O demônio do punho repreende Yeon com raiva, acusando-o de ataque covarde. Ele então tenta atacar Yeon. Yeon percebe que o ataque do demônio do punho é rápido, mas direto, apresentando uma oportunidade para ele diminuir a distância. No entanto, o Fist Demon desfere um golpe poderoso em Yeon, causando-lhe grande dor. Hyung percebe que se não fosse por sua armadura, o demônio do punho poderia ter arrancado o coração de Yeon. Demon Fist ridiculariza Yeon, chamando-o de tolo e perguntando se Yeon acredita que ele pode antecipar os movimentos rápidos de Snake Strike de Demon Fist. O Palm Demon intervém, dizendo a Young que ele não está protegido. Ele ativa seu Cannon Shot Palm e ataca Young. No entanto, quando a poeira baixa, fica claro que Yeon não foi afetado pelo ataque. Palm Demon sugere que Yeon não é uma criança comum. O demônio do punho sugere encerrar o confronto o mais rápido possível. E o demônio da palma observa que há muito tempo não acontecia um objetivo tão interessante. Hyung percebe que tanto o Fist Demon quanto o Palm Demon são lutadores muito habilidosos, mas têm estilos de luta semelhantes. O Fist Demon ataca Yeon, dizendo-lhe que o arrependimento não vai ajudar agora. Ele ativa sua poderosa técnica, Death Hurricane Fist. Hyung percebe que não pode simplesmente se esquivar porque o Palm Demon está esperando para atacá-lo. Palm Demon percebe que Yeon está liderando intencionalmente o ataque de Fist Demon em uma direção diferente da sua. Yeon também USA Footwork, que Palm Demon nunca viu antes. No entanto, o Palm Demon não permite que um jovem como Yeon o faça de bobo. Ele ativa seu Cannon Shot Palm e ataca Yeon. Yeon corre atrás do demônio do punho. O demônio do punho pergunta se Yeon acha que pode sobreviver apenas se escondendo atrás dele. Ele ativa sua técnica Quick Snake Lunge e ataca Yeon, pensando que este é o fim. Mas Yeon consegue chutar Demon Fist com tanta força que ele tosse sangue. O Palm Demon grita com Yeon, exigindo saber o que ele fez com o Fist Demon. Hyung mostra a faca na bota e diz que os gêmeos foram dominados pelo karma por matar pessoas inocentes. O demônio diz a Yeon para ficar quieto e o ataca, ameaçando transformar Yeon em pó fino, dizendo que o elixir da ascensão do céu não tem significado. Palm Demon usa seu poderoso ataque Cannon Shot Palm, atingindo Yeon com força total, fazendo-o voar. O demônio repreende Yeon por tal comportamento arrogante, acreditando que Yeon virou pó junto com o elixir da ascensão ao céu. No entanto, para sua surpresa, Yeon de repente voa de cima, perguntando quem virou pó. O demônio com raiva pergunta a Yeon quando ele saltou. Yeon os avisa que se quiserem salvar suas vidas, devem se render agora. Demon Palm avisa Yeon que mesmo com o King Gong, ele não será capaz de se esquivar deste ataque. Ele grita, Palm Cannon Shot, e ataca Yeon. Em resposta, Yeon usa a técnica Spin Kick para contra-atacar o oponente. O Palm Demon cai no chão, com sangue escorrendo de sua boca. Fist Demon então pergunta a Yeon se ele acha que é diferente deles. Ele afirma que o menor número de pessoas que Yeon matou em comparação com os Fist Palm Demons não muda o fato de que Yeon acabará se tornando viciado em matar e obcecado por isso, assim como eles. Fist Demon ameaçadoramente diz a Yeon que ele o verá no inferno e cairá sem vida. Com a boca cheia de sangue, Young responde que não tem certeza. Hyung olha ao redor, suspeitando que alguém o esteja observando secretamente. Ele convoca o observador oculto para se revelar. O escondido pede desculpas, admitindo que pode ter tropeçado nele por acidente. Ele admite que teve vontade de ajudar, mas as habilidades de luta de Yeon eram tão dominantes e impressionantes que ele se sentiu obrigado a apenas assistir. Hyung se pergunta por que o observador optou por permanecer passivo em vez de intervir. O homem expressa sincero pesar e se oferece para fazer de tudo para consertar as coisas, buscando o perdão de Yeon. Internamente, Yeon teoriza que o homem pode ser afiliado à facção ortodoxa, com base em suas maneiras educadas e conhecimento da etiqueta de observação das artes marciais.
O colunista elogia Yeon por suas habilidades notáveis, expressando surpresa por ele ter sido capaz de derrotar sozinho os notórios mercenários criminosos, os demônios gêmeos Fistpalm. Yeon fica intrigado com a menção de uma recompensa. Ele pede esclarecimentos e pergunta se o governo realmente deu recompensa a OS criminosos. O homem confirma isto, explicando que, apesar de todos os esforços, as autoridades não conseguiram deter estes criminosos e levá-los à justiça. Yang pergunta ao homem se ele se lembra de ter dito que faria tudo o que Yang pedisse. Ele diz ao homem que, nesse caso, ele deveria relatar isso ao governo. Luoyang primeiro. O homem agarra a mão de Yang com gratidão e agradece por seu perdão. Ele se apresenta como Eun Tai-ho e promete informar o governo sobre o ocorrido. Yeon se apresenta como Yeon Vitae e diz a Eun que eles podem se encontrar novamente se o destino permitir. No gabinete do governo provincial de Luoyang, um homem oferece a Yong um saco de ouro e diz que foi uma grande honra para ele conhecer pessoalmente o famoso Cavaleiro Dragão. Yang fica surpreso e pergunta: Dragão Cavaleiro? Ele se pergunta quando as pessoas começaram a chamá-lo de um nome tão assustador. Yeon pega o saco de ouro e pergunta se é uma recompensa para os demônios gêmeos do punho e da palma. O homem confirma isso e menciona que há cerca de 1 Yang de ouro na bolsa. Yeon calcula mentalmente que as despesas mensais de um plebeu típico são de cerca de 1 Nian de prata. E 1 Niang de ouro equivale a cerca de 100 Niangs de prata, então isso é muito. Ele está impressionado por Eun Tai-ho ter cumprido sua promessa. Ao sair, Yong reflete sobre suas expectativas em relação às histórias de Wuxia, que retratam a antiga dinastia Ming e frequentemente mencionam edifícios. No entanto, ele fica surpreso ao descobrir que este mundo é completamente diferente. Ele nunca tinha ouvido falar da tentativa do Reino Jun de unificar a planície central. Este mundo é mais desenvolvido e civilizado do que ele imaginava. Enquanto toma banho, Yang expressa satisfação por ter encontrado uma técnica que combina charme e magia, que era o que procurava. Ele observa que o lugar se parece mais com um mundo de fantasia do que com o mundo wuxia que ele esperava. Yang espera aprender mais enquanto viaja por este mundo. À noite, enquanto Yang dorme, alguém entra em seu quarto e procura alguma coisa. Ele verifica se Yang está dormindo. O homem fica chateado, murmurando que definitivamente aconteceu aqui. Ele se pergunta onde Yang o escondeu. Yang falou de repente, aconselhando o homem a não roubar. Com precisão hábil, Yang bloqueia os pontos de acupuntura de uma pessoa. A pessoa não consegue mover seu corpo. Yang pergunta se ele encontrou o que procurava, e Eun Tai-ho se dirige a ele. Eun Tai-ho fica surpreso e pergunta como Yang sabia que era ele. Yang responde dizendo que sabia disso desde o momento em que Eun colocou o cheiro de rastreamento nele, quando eles apertaram as mãos mais cedo. Yeon informa a Eun que ele deve estar enganado ao pensar que Yeon é o discípulo do rei tirano Armadura Fantasma. Yeon muda de assunto, dizendo a Eun que agora que ele o pegou em flagrante, sua vida está nas mãos de Yeon. Yeon oferece a Eun uma escolha. Ele pode enfrentar a morte pelas mãos de Yeon ou revelar sua verdadeira identidade. Eun provoca Yeon, perguntando-se se Yeon, o Cavaleiro Dragão, irá prejudicá-lo. Ele pergunta se Yang acha que isso vai assustá-lo. Yang avisa a Eun que ele ainda parece não entender a gravidade de sua situação e pergunta se Eun acha que Yang é incapaz de recorrer à tortura. Yang então explica que está dando uma chance a Eun agora. Eun agora está muito assustado e pergunta se Yeon é realmente o Cavaleiro Dragão da seita ortodoxa e questiona como ele poderia se envolver em tais atividades. Yeon nega esses rumores, explicando que é uma coincidência que as pessoas que o atacaram fossem todas vilões. Yang diz a Yeon que agora trará a tesoura para iniciar a tortura. Eun implora a Yeon para não torturá-lo, dizendo que ele fará o que Yeon disser. Yang decide primeiro tirar a máscara de Yeon. Eun pede que ele espere 1 minuto, mas Yang continua e tira a máscara. Para surpresa de Yeon, ele descobre que Eun é uma mulher disfarçada. Esta descoberta o choca. A mulher pergunta se Yeon tem alguma reclamação sobre sua verdadeira identidade. Yeon reflete sobre como o cara bonito que ele conheceu no romance Wuxia acabou por ser uma mulher. Yang pensa no que fazer a seguir. A mulher, temendo que Yeon possa matá-la ou colocá-la na prisão, decide que deve agir. Ela pergunta a Yang se ele sabe quem ela é. Yang pergunta sobre sua identidade, e ela revela que sua mãe é a líder do clã Hao. Yeon começa a rir, achando o que a mulher disse incrivelmente absurdo. Ele se pergunta por que ela estava fingindo ser membro de um dos 3 grandes clãs de Luoyang. A mulher protesta com raiva que está falando sério e insiste que sua mãe é de fato a líder do clã Hao. Ela avisa Yang
que se ele tentar machucá-la, ela o matará. Yang a tranquiliza, dizendo que acredita nela. A mulher fica surpresa e pergunta se ele confia sinceramente nela. Yeon explica que normalmente em tal situação, ninguém se passaria pelo jovem líder do clã Hao. Se ela realmente é filha do líder do clã, então o que ela fez foi um erro. A mulher pergunta o que Yang quer dizer com o erro. Yeon informa que graças às suas ações, ele agora tem algo que pode usar para controlar a situação do clã Hao. O pavilhão Loyang é um dos 3 edifícios mais famosos de Loyang. É conhecido como bordel, mas o que o tornou famoso foi um vinho especial chamado vinho mágico. Muitas pessoas influentes e famosas visitaram este lugar. No entanto, há um segredo do pavilhão Loyang que poucos conhecem. Ele serve como sede do clã Hao. Yeon entra no pavilhão Loyang com esta mulher. O líder do clã Hao, Eun Seoliun, cumprimenta Yang. Yeon expressa admiração pela compostura de Seoliun, mesmo que sua própria filha esteja sendo mantida como refém. Seoliun pergunta a Yang se ele a está ameaçando neste momento. Yang sugere que eles parem de agir e sejam honestos um com o outro. Ele pergunta a Seoliun se ela esperava que ele agarrasse sua filha. Seoliun pergunta por que Yang pensa isso. Yeon explica que sua filha Eun-biwa é cleptomaníaca desde a infância, mas esta foi a primeira vez que ela roubou com tanta ousadia. Yeon diz a Seoliun que não faria sentido se o líder do clã não soubesse disso. Ele explica que Biwa conseguiu se esconder enquanto os vilões o perseguiam porque ela tinha pessoas do clã Hao ajudando-a lá. Yeon também observa que foi Seoliun quem espalhou o boato de que ele era o discípulo do rei tirano. Seoliun responde dizendo que o palpite de Yang é um pouco rebuscado. Yang levanta a voz, dizendo-lhe para não fingir que não sabe. Ele explica que as únicas organizações capazes de espalhar boatos tão rapidamente são os mendigos e o clã Hao. Ele acrescenta que a prova é a filha dela, que foi capturada por Yeon. Bihua intervém, gritando que isso não é justo. Seoliun começa a rir e elogiar Yang, chamando-o de incrível. Ela reconhece que Yeon, um descendente da muralha dourada do tigre, possui habilidades excepcionais. Yang percebe que Seoliun descobriu seu passado e fica irritado com a forma como ela está espalhando informações falsas sobre ele. Ele pergunta a Seoliun como ela planeja compensá-lo por isso. Seoliun pergunta a Yeon se ele se pergunta por que ela fez tais coisas. Yang responde que é claro que está curioso, mas não quer se meter em mais problemas. Ele diz a Seoliun que se ela compensar as perdas que sofreu, ele agirá como se isso nunca tivesse acontecido. Seoliun comenta que Yang age como o líder da parede dourada do tigre e elogia suas habilidades de fala. Ela pergunta o que ele quer. Yeon explica seus 2 pedidos. Primeiro, se a parede do tigre dourado pedir ajuda ao clã Hao, eles devem fornecer assistência pelo menos uma vez. Em segundo lugar, Yang pede o Azure Wolf Tablet. Seoliun fica com raiva e pergunta se Yang a acha estúpida. Ela acredita que essas condições são complexas demais para serem compensadas. Yong rebate dizendo que o clã Hao lhe causou 3 perdas significativas. Primeiro, eles espalharam rumores falsos, fazendo com que muitas pessoas o perseguissem. Em segundo lugar, prejudicou seu relacionamento com o Phantom Armor Tyrant King, um dos 100 melhores artistas marciais. A última perda ocorreu quando sua filha tentou roubar Yeon em seu quarto. Seoliun fica com raiva e se pergunta como um jovem como Yeon, um excelente artista marcial, pode irradiar tanta pressão e sede de sangue. Ela percebe que as informações sobre Yeon estavam erradas desde o início. Embora Seoliun esteja apenas no início de seu auge, ela não esperava que alguém da idade de Yeon fosse tão formidável. Ela admite seu erro e diz que deveria ter descoberto o nível de Yeon antes de tomar qualquer atitude. Seoliun pergunta a Yang sobre a última condição. Yang diz que não é grande coisa. Ele pede que ela lhe forneça uma lista dos 100 melhores artistas marciais de Jianggu. Seoliun pergunta por que Yang planeja desafiar cada um deles para uma luta. Yang confirma isso, dizendo que precisa dessa experiência. Seoliun admite que um artista marcial em ascensão como Yeon poderia se beneficiar com tais desafios. Ela também revela que é verdade que o discípulo do rei tirano na armadura fantasma possui o elixir da ascensão celestial e planeja entregá-lo ao clã Nangong. Seoliun informa Yeon que ela foi solicitada a garantir sua chegada segura e recebeu uma grande quantia. Por isso, Yang entende e pergunta por que ela está contando isso a ele. Seoliun pede desculpas por envolver Yeon neste incidente. Yang diz que está bem, desde que seja compensado e não quer insistir nisso. Em relação aos crimes de sua filha, Yang espera que Seoliun a castigue severamente.
Bill a protesta e pergunta por que deveria ser punida. Yeon percebe que estar na lista dos 100 melhores artistas marciais é um bom negócio. Ele lê o nome do artista marcial Rank 85, Dam Hogei, e fica feliz por Hogei estar por perto. Yeon decide que deve lutar contra Hogei. Embora Hogei esteja classificado entre os 100 melhores artistas marciais, o mundo presta mais atenção às suas excentricidades do que às suas habilidades nas artes marciais. Hogei é conhecido por sua excentricidade, especialmente sua obsessão em discutir assuntos como nomes. Há rumores de que se você conseguir satisfazer Hogei com suas palavras, ele poderá lhe dar um token, chamado Tábua do Mendigo, que prova sua conexão com a seita dos mendigos. No entanto, ninguém jamais recebeu esta placa. Yeon cumprimenta Hogei e se apresenta como Yeon Huite, um recém-chegado ao mundo Murim. Ele presta homenagem a Dami Hoga, da seita dos mendigos. Hogei pergunta a Young se ele veio compartilhar histórias interessantes com ele. Young confirma isso e afirma conhecer muitas histórias das quais Hogei nunca ouviu falar antes. Hogei se gaba de ter ouvido a maioria das histórias do mundo, mas fica intrigado com a perspectiva de ouvir algo novo. No entanto, ele avisa que se as histórias de Young se revelarem comuns, ele irá puni-lo. Sentindo a pressão, Young percebe que Hogei é um artista marcial incrivelmente habilidoso. Ele pondera quais histórias deveria usar para atrair Hogei. Young fica animado pensando em compartilhar histórias sobre Wuxia e se oferece para continuar a conversa no hotel. Hogei insiste que não beberá com Young, até que o reconheça como um cara de verdade. Mais tarde, eles se encontram em um hotel aconchegante. Hogei, ansioso para ouvir a continuação da história do macaco, questiona a pausa abrupta de Yeon. Yeon brinca com Hogei, dizendo-lhe que há mais nessa história e incentivando-o a saborear a comida deliciosa. Hogei, perdendo a paciência, exige que Young continue a história. Young está secretamente satisfeito. Sua estratégia parece estar funcionando. Ele entende que qualquer artista marcial adoraria a famosa história de Jornada ao Oeste. Ele debate se deve pedir sparring em troca desta história. Com um sorriso travesso, Yeon finalmente faz a pergunta. Hogei afirma firmemente que para um conto tão curto, compartilhar o sinal do mendigo, o símbolo da seita dos mendigos, está fora de questão. Young o tranquiliza ao mencionar que ele possui um tesouro de histórias fascinantes que ainda não contou. Enquanto isso, na mesa ao lado, um homem convida uma senhora para se juntar a ele à mesa. Enquanto a senhora resiste, a senhora pede-lhe que a solte e pergunta sobre o seu comportamento, manifestando claro desinteresse. Sentado com ele, Yeon suspira, percebendo que situações como essa são comuns em contos de Wuxia. Homens dando em cima de mulheres enquanto estão bêbados, assim como em suas vidas anteriores. O homem continua a se gabar de sua identidade, alegando ser o jovem líder da seita Shintae. Ele insiste que a senhora se sinta lisonjeada por ele ter demonstrado interesse por ela. Young não consegue evitar intervir, castigando o homem por seu comportamento patético. Irritado, o homem avisa Young perguntando se ele está procurando encrenca. De repente, a senhora resolve o problema com as próprias mãos e dá um tapa no homem. Furioso, ele exige saber se ela sabe quem ele é. Em resposta, a senhora o lembra que ele alegou ser o jovem líder da seita Shintai e dá outro tapa forte, chamando-o de pirralho imaturo e mimado. O líder do grupo de Shintai chamou a mulher rudemente e desembainhou a espada. Seguidores do líder insultam a mulher. A mulher pergunta quem a fez sentar-se com o líder, mesmo quando ela disse não. Ela chama todos eles de pessoas más. O líder tenta acertar a mulher com sua espada. Uma mulher se defende de um ataque com seu leque. Hogei diz a Yeon que ele não acha que essa mulher seja fraca. Yeon sente que já viu coisas assim antes. Canalhas assediam mulheres e levam socos na cara. O líder, cujo ataque está bloqueado, se pergunta por que a mulher é tão forte. O homem atrás diz ao líder para parar de esperar e se livrar dela rapidamente. Mas este homem é chutado e cai. Hogei fica ao lado dele e diz que não consegue acreditar que dois homens adultos estão atacando uma mulher. Hogei diz a eles que eles deveriam se arrepender do que fizeram. O homem caído grita com Hogei e diz para ele ficar fora disso. Hogei joga outra pessoa do grupo do líder para o alto e ele colide com o líder, fazendo com que ambos caiam no chão. O homem caído grita com Hogei novamente, dizendo que ele não apenas bateu em seu jovem líder, mas também nocauteou seu amigo. O homem diz a Hogei que cometeu um grande erro e pergunta se ele acha que a seita Shintae vai deixá-lo escapar impune. Hogei responde que foram eles que cometeram um grande erro e se pergunta se saberão quem é a mulher mesmo, depois de ver o desenho em seu leque de ferro. Ela é descendente direta do clã Juge. Jugemua.
O homem se assusta e pede confirmação. Ele disse mesmo, clã Zhuge? A mulher Manhua pergunta a Hoge como ele poderia reconhecê-la depois de ver o padrão em seu leque de ferro. Hoge diz que é a mais velha da seita das mulheres mendigos. Hoge não tem problemas em descobrir. Mua cumprimenta Hoge e diz que é um prazer conhecê-lo, dirigindo-se a ele como Sir Dame Hoge. Ela diz que seu nome é Zhuge Mua e que ela é nova na viagem de Murin. Ela menciona que ouviu falar de Hoge e de sua excelente reputação. Hoge diz a ela para não se preocupar com isso, pois não é tão impressionante. Mua expressa sua gratidão a Hoge por sua ajuda. Hoge pergunta por que ela está viajando sozinha se ela conhece artes marciais. Ele está preocupado que se ela enfrentasse um artista marcial muito experiente, ela poderia estar em apuros. Mua explica que embora o clã Zhuge não seja conhecido por suas habilidades em artes marciais, eles se destacam em armadilhas, dispositivos e na academia. Eles também praticam vários tipos de magia. Ela menciona que se encontrar um artista marcial que não consiga controlar, poderá invocar um golem faminto, que só é ensinado a OS descendentes diretos do clã. Dependendo da situação, ela também pode usar magia de controle de espaço. Yang percebe que Miwa é hábil em magia e até conhece magia de invocação. Ele está pensando em aprender sozinho se tiver oportunidade. Yang pergunta se uma dessas pessoas afirmou ser o jovem líder da seita Shintai. Hoge quer saber por que Yang está perguntando e se ele está preocupado. Yang responde perguntando por que ele se preocuparia. Hoge ri e admite que pode ter cometido um erro. Ele garante a Yang que o clã Zhuge, um dos 5 grandes clãs, não terá medo de uma pequena seita como Shintai. Hoge informa Yeon que, como descendente direto de um dos 10 maiores clãs comerciais, Golden Tiger Wall, Yeon também não tem nada com que se preocupar. Hwa pergunta com entusiasmo a Yeon se ele é filho do líder da Muralha do Tigre Dourado. Yeon acredita que todos os tipos de personagens femininos encontrados nas histórias de Wuxia estão presentes aqui. Ele se pergunta se este lugar é o mundo real de Murin ou apenas virtual. Se for virtual, então todas as pessoas que ele conheceu e com quem conversou também são falsas? Hoge percebe o comportamento de Yang e pergunta o que aconteceu. Yang sorri e diz que se o clichê ainda acontecer, ele deveria lidar com isso. Agora. Hoge fica confuso e pergunta: que tipo de clichê? Na seita Shintai, um jovem líder está deitado em uma cama com uma marca vermelha no rosto. O líder da seita Shintai, Kang Seokju, fica ao lado de seu filho e pergunta com raiva quem se atreveu a machucá-lo. Ele pede a seus seguidores que descubram quem fez isso. O homem explica que o jovem líder estava relaxando no hotel quando isso aconteceu. Seokju fica surpreso e pergunta: no hotel? Quem é o culpado? O homem diz a ele que era uma mulher, provavelmente do clã Zhuge, um velho que parece ser da seita dos mendigos e um jovem desconhecido. Seokju está preocupado porque sabe que o clã Zhuge é um dos 5 clãs mais poderosos e que a seita dos mendigos também está envolvida. Ele cerrou os dentes, imaginando o que fazer nesta situação. Seokju decide que eles devem retaliar desde que o jovem líder de sua seita foi atacado. No entanto, ele percebe que a seita Shintai não é forte o suficiente para lutar contra Zhuge e o clã Zhuge e a seita Mendigo. Seokju pergunta ao homem sobre a última pessoa envolvida, mas ele não sabe todas as informações. Ele diz que parece que este homem, Yeon, conheceu Zhuge pela primeira vez. O homem acrescenta que parece que recentemente conheceu um membro da seita dos mendigos. Ao ouvir isso, Seokju sorri pensando que a última pessoa não deve ser tão importante. Seokju ordena ao homem que encontre a última pessoa e a traga aqui. No entanto, o homem hesita e sugere que ele trate primeiro com essa pessoa, antes de agir. Seokju discorda, afirmando que mesmo que uma pessoa tenha conexões, ela ainda é uma escolha melhor do que as outras duas. Como não se conhecem bem, não será fácil para eles interferirem nos seus assuntos. Seokju ordena firmemente ao homem que traga esse cara aqui imediatamente e pergunta se ele entende. Além disso, Seokju informa a seu homem que se Yang resistir, ele deve espancá-lo severamente. De repente, eles são atacados com pedras e Seokju e seu homem se perguntam o que é. No meio do caos, Yeon aparece e desfere um golpe poderoso no rosto do homem. Esta ação enfurece todo o povo de Seokju, que exige saber como Yeon se atreve a causar problemas neste lugar. Eles tentam atacar Yeon, avisando-o de que ele não poderá sair daqui vivo. No meio do confronto, Yang pensa consigo mesmo que os clichês são melhores quando são subvertidos. Yeon opera usando suas técnicas de artes marciais, primeiro com um gancho de esquerda,
e depois com um gancho de direita, que lhe permite atacar e derrotar todos os homens de Seokju. Essas pessoas vêm em sua direção com espadas, ameaçando matá-lo. O corpo de Yong está repleto de energia interna que ele cultiva, capaz de desferir até mesmo um golpe comum. Incrivelmente destrutivo. Quando esta energia interna é canalizada por um artista marcial supremo como Yeon, ela se torna tão poderosa quanto um canhão. Com apenas um golpe, Yeon manda todos os homens de Seokju de volta. Seokju chega ao local brandindo sua espada. Ele questiona Yeon sobre o caos que ele desencadeou em seu território e pergunta se a seita do primeiro sangue instigou as ações de Yeon. Seokju então ataca Yang com sua espada. Yeon se defende do ataque usando sua luva. Seokju percebe a luva única de Yang e comenta sobre ela. Ele então lança outro ataque, convidando Yeon a bloqueá-lo. Seokju usa uma técnica chamada Blood Demon Crane Kick e esfaqueia Yeon. No entanto, Yang esquiva habilmente o ataque e contra-ataca com um poderoso chute circular. Isso faz com que Seokju bata em uma parede. Seokju percebe que Yang destruiu seu núcleo de energia com um simples chute. Ele exige saber quem é Yeon. Yang não responde à pergunta de Seokju e, em vez disso, olha para o outro lado. Irritado, Seokju chama Yeon, perguntando se ele o está ignorando. Ele ordena que Yang pare ali mesmo. No entanto, a atenção de Yang é atraída para uma pintura na sala. Ele observa que não sabe se eles são criativos ou não e questiona Seokju sobre por que ele escondeu o cofre de dinheiro atrás de uma pintura tão óbvia em seu quarto. Seokju range os dentes de frustração. Uma série de ataques de um homem desconhecido começa, visando várias seitas, começando com a seita Shintae. Esse cara desconhecido que derrotou sozinho todas as seitas e facilmente pegou o ouro escondido. Entre as coisas que ele levou, estavam livros secretos contendo registros de crimes terríveis e contrabando. Essas gravações foram relatadas ao governo. Todas as seitas que foram atacadas, incluindo a seita Shintae, sofreram apesar das coisas terem corrido bem antes. As pessoas começaram a chamar esse homem desconhecido de ladrão divino com punho de cavaleiro, porque ele era como um bom ladrão que usava os punhos. Não importa, mas dizem que rumores sobre este punho do cavaleiro divino foram espalhados pelo clã Hao e pela seita dos mendigos. Seoliun pensou que isso poderia ser suficiente para pagar sua dívida com Yong Huitae. Depois que os rumores sobre o ladrão divino do punho do cavaleiro cessaram, algo aconteceu. Yeon pergunta a Lady Mua por que ela os está seguindo, e ela diz que parece engraçado. Yeon se pergunta por que Mua está agindo como uma criança, e diz a ela que ele irá treinar com Sir Demi Hogue em breve, então ela deveria ir embora. Mua então pergunta, que talvez não seja oficial, mas como ainda está sparring, não é Yeon? Você precisa de uma testemunha para isso? Ela diz que como descendente direta do clã Juge, ela é mais do que digna de ser a segunda. Mua pensa consigo mesmo que não pode perder algo tão interessante. Hogue concorda e menciona que a testemunha ser descendente direta do clã Juge seria uma boa ideia. Yang interrompe, pedindo a Hogue que espere um pouco. Ele explica que, por se tratar de um sparring informal, não há necessidade de mostrar suas habilidades em artes marciais para outras pessoas. Privadamente, ele decide não deixar Mua fazer o que quer. Hogue concorda que o argumento de Yeon também faz sentido. Mua mentalmente chama Yong de homem estúpido e se pergunta como ele ousa usar estratégias contra o clã Juge. Ela então pergunta a Hogue se ele conhece alguém chamado Gu Jiam. Hogue confirma que sabe sobre ele, mencionando que Gu Jiam foi o primeiro contador de histórias a receber uma audiência com o imperador. Mua diz a Hogue que o clã Juge conhece bem Gu Jiam. Ela se oferece para marcar um encontro entre Hogue e Gu Jiam, se ele estiver interessado. Hogue expressa seu interesse e agradece a gentileza do clã Juge. Mua então pergunta a Hogue se isso significa que ele permitirá que ela testemunhe a luta. Hogue confirma e garante que ela pode assistir o quanto quiser. Mua agradece a Hogue e olha para Yeon com um sorriso satisfeito, como se ela tivesse vencido. A expressão de Yeon mostra sua confusão sobre o comportamento de Mua. De qualquer forma, Yang e Hogue se preparam para treinar. Hogue informa Yeon que ele usa um cajado em suas artes marciais, chamado de técnica de espancar cães, que só pode ser aprendido por um líder ou sucessor da seita. Hogue então pergunta a Yong sobre as artes marciais do famoso Cavaleiro Dragão. Yong pensa sobre que nome deveria dar à sua arte marcial. Ele se lembra de ter pensado em uma coisa quando era jovem e de brigar com um mendigo. Sora Yeon responde a Hogue dizendo que as artes marciais que ele usa são chamadas de técnicas de boxe. Ele explica que, como o nome sugere, o combate utiliza principalmente o punho.
É conhecido por ser rápido e poderoso. Ele acrescenta que essa arte marcial já vem sendo desenvolvida há muito tempo em outro país, e sua eficácia depende de como a pessoa a interpreta. Ele revela que o movimento QSA foi criado por ele mesmo. Hoge comenta que é um nome simples, mas tal arte marcial pode ser ainda mais assustadora do que parece. Ele confirma que está pronto e pergunta a Yang se ele também está. Yang garante que ele também está pronto. Hua sugere que, como membro do clã Zhuge, ela testemunhará a briga deles. Ela explica que o vencedor será determinado quando um deles desistir ou desmaiar. Ela enfatiza que quaisquer ações destinadas a causar danos graves não são toleradas e devem ser evitados ataques que possam colocar em risco a vida de outra pessoa. Ela sugere que eles comecem a brigar. Hoge assume uma certa postura e Yang tenta atacá-lo. Yang pensa consigo mesmo que finalmente conhecerá um dos 100 melhores artistas marciais do mundo, Morin. Fazia muito tempo que ele não ficava tão animado. Hoge ataca com seu cajado e Yeon se defende com sucesso. Miwa observa que o sparring está indo ainda melhor do que ela esperava. Yeon lança um ataque. Hoge o bloqueia, e então Hoge responde com seu próprio ataque, que Yeon bloqueia em troca. Hoge salta para atacar Yeon de cima, mas Yeon se esquiva habilmente do ataque.